Então, a nossa aula está sendo gravada. Depois eu vou disponibilizar tanto o slide, esse que a gente está usando agora, quanto também a gravação dessa aula, para que vocês possam revisitar o conteúdo e a gente estudar. Nessa aula, hoje é a segunda aula de 5, né? Como eu já havia dividido o cronograma com vocês, nós vamos fazer uma breve história do olhar da filosofia sobre o corpo, né? Então, nós vamos começar nessa aula. Na próxima aula, a gente ainda vai continuar falando disso, porque é extenso, né? Temos vários autores para a gente abordar, mas o que a gente espera principalmente é uma capacidade de fazer uma análise desse dualismo do psicofísico até a gente chegar no Spinoza, que é um filósofo moderno. Então, por isso, nós vamos entender o que os filósofos da antiguidade trazem sobre essa visão psicofísica, né? Sobre o corpo, né? Corpo e alma. Então, vamos fazer uma brevíssima história do corpo aos olhos da filosofia. A primeira coisa que nós precisamos considerar é que a filosofia ela nasce na relação com o mito. O que é o mito? O mito era a forma que os gregos encontraram de explicar a realidade. Então, nós temos a explicação da realidade, que é uma explicação pelos gregos, formada por meio de figuras fantasiosas. Então, os gregos antigos, eles davam muita importância ao corpo. E essa importância, ela é vista como, digamos assim, a metade do ser humano dentro da explicação mitológica. Tanto que eles davam importância sobre o corpo, que nós vamos ter várias escritas sobre o esporte dos gregos, né? Os Jogos Olímpicos, por exemplo, é de origem dos gregos, e também de exercício do corpo em preparação para a guerra. Como na Grécia Antiga, e 6 séculos antes de Cristo, até os 6 séculos antes de Cristo, eles viviam muito em conflitos. Então, nós temos várias guerras em que não é necessariamente uma guerra como hoje nós temos, de armas, de canhão, de revólver, de metralhadora e patati patatá. A ferramenta de guerra era o próprio corpo. Inclusive, eles se banhavam de óleo para lutar, para dificultar que o inimigo conseguisse prendê-lo, né? Então, eles iam para a guerra banhados de óleo para facilitar na luta. Então, eles vão ter o corpo como uma importância de defesa individual e coletiva. Individual por quê? Porque ele vai ter o corpo como para se defender, mas também defender a sociedade. Então, eles preocupavam-se com a alimentação, de modo a ter um corpo saudável. Os guerreiros eram belos, fortes, ágeis, astutos em combate. A admiração pela força e beleza do corpo produziu as disputas atléticas, como os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos que se davam de 4 em 4 anos, inclusive esse ano é ano de Jogo Olímpico, né? Que vai ser adiado, dada a pandemia. Mas os Jogos Olímpicos eram o único momento em que os gregos paravam de fazer guerra. As polis não podiam guerrear, era um contrato entre eles. Eles iam fazer disputas por jogos e esses jogos eles pausavam qualquer guerra que estivesse acontecendo. Para os gregos, o ser humano ele é constituído então de soma. Soma é uma palavra grega para a ideia de corpo, né? Ou que também tem origem como se fosse argila. Soma é um barro. Em certa quantidade de matéria e de psique. Então, o ser humano é a soma de soma com psique, ou seja, corpo e alma. O sopro que anima a matéria, que dá vida ao corpo, seria a alma. Por quê? Na mitologia, encontramos uma história da criação do ser humano por Prometeu, que fez os bonecos de barro
e começou a brincar com eles. Então, o Zeus estava lá brincando com os bonequinhos. Zeus, Prometeu, estava brincando com um bonequinho de barro. Zeus viu aquilo, achou interessante, então soprou nos bonecos. E eles ganharam, então, vida. Os bonecos feitos de argila, de barro, soma, corpo, agora tem soma e psique. Ou seja, a parte que anima o corpo, que dá vida ao corpo, é o ânima, né? A palavra ânima, que é alma, aquilo que anima, aquilo que dá vida. Então, essa narrativa mítica do mito de Prometeu com o Zeus é o que explica a dualidade da natureza humana. Né? Essa é uma parte material, o corpo moldado de barro, e uma parte espiritual, né? O espírito, aí, a alma, que nada mais é do que a ideia de um sopro divino. A preocupação grega com o corpo estendeu-se por toda a filosofia. Inclusive, alguém de muito importante para a gente falar aqui e entender sobre a ideia do corpo, porque a construção da ideia de corpo de Platão vai permear a nossa história até hoje, principalmente naquilo que tange a procura de questões idealizadas. Muito bem, vamos lá. A preocupação grega com o corpo estendeu para a filosofia, que dedicou grande esforço para compreendê-la. Platão, que era um atleta e cultivava o corpo, inclusive o Platão, ele chama-se Platão, é um apelido, né? Porque o nome dele é Aristófanes, e o Platão é a ideia exatamente de peitão. Então é uma ideia do peitoral largo que vai dar apelido ao filósofo. E o Platão, ele elaborou a concepção de dualismo psicofísico. Para compreender essa concepção, é importante entender como Platão explica o mundo. Na ideia de Platão, o mundo ele é formado de físico e metafísico. O plano físico é o plano que a gente capta, a gente percebe pelo corpo, por isso físico, né? Então, o plano físico eu atinjo pela visão, pelo tato, pelo paladar, pela audição. Então, eu tenho aí a ideia do corpo físico. Eu percebo o mundo, que seria para ele aí o mundo dos sentidos. Eu percebo o mundo dos sentidos pelo corpo. E eu tenho também o plano metafísico, que é o mundo das ideias. Então, vamos entender isso por um exemplo. Por exemplo, eu conheço um cavalo. Eu vejo um cavalo aí na pecuária, eu vou lá e vejo um cavalo. Para Platão, esse cavalo que eu vejo, ou seja, capito pelo corpo físico, ele é uma cópia imperfeita da ideia imutável de cavalo que está no plano do mundo das ideias. Então, o que nós temos em Platão, sobretudo, é a ideia de que o que o corpo vê, o que o corpo percebe, é enganoso. Inclusive, o Platão ele fala que eu tenho que evitar a arte, porque a arte ela seduz o corpo e me afasta da ideia real do que as coisas são. Então, para Platão, o que é o exercício de um filósofo? É se afastar do corpo, negar o que o corpo vê, o que o corpo sente e buscar o racional, que é a ideia, o mundo das ideias. Essa composição de mundo das ideias e mundo dos sentidos justifica muito o que nós vamos ver, inclusive por causa da cristianização de Platão. Tem um filósofo muito importante para a teologia cristã, chamado Santo Agostinho, que usou dessa teoria de dualidade de corpo e alma, de mundo das ideias, mundo dos sentidos, para falar sobre terra e céu, vontade de Deus e a prática humana. Então, como se o físico, o corpo, fosse exatamente o engano e a vontade de Deus, a verdade, né? A negação do corpo. Inclusive justificando algumas correntes sobre mortificações do corpo e
práticas de jejum e coisas assim. Vindo do argumento de Platão de ideias e sentidos. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não, senhor. Não. Tá de Tranquilo? Tá conseguindo entender? Tranquilo. Então, para Platão, o que podemos fazer pelo pensamento é tentar chegar a conhecer essas ideias que estão além do mundo sensível, além daquilo que nós percebemos com o corpo. Então, é preciso que para a gente tenha a verdade, a gente desapegue do corpo e busque a alma. Para o filósofo, o corpo humano é parte do mundo sensível, enquanto a alma é parte do mundo das ideias. Ou seja, a alma ela é imortal, porque ela é do mundo das ideias. E o corpo, como ele é físico, ele é mutável e é mortal. A alma tem a mesma constituição das ideias. Portanto, ela é perfeita, além de imortal, ela é perfeita. O corpo, tendo uma construção material, é imperfeito e mortal. Enquanto o ser humano está vivo, ele é uma união indissolúvel do corpo físico material com a alma, a psique, o imortal. Por isso, o ser humano precisa, segundo Platão, cuidar do corpo, exercitá-lo e cultivá-lo. E é por isso que, por meio do cuidado do corpo, que podemos cuidar da alma. Tem uma ideia aqui do Platão que não é dele a frase, mas é uma máxima que ele repetia, que é corpo são em mente sã. Isso significa que quando a gente pensa em corpo, a gente tem, né, o recheio do corpo, que seria a alma, eu vou cuidar da alma e do corpo. Ou seja, não adianta nada eu ter um corpo saudável e ideias doentes. Então, eu preciso cuidar das ideias e preciso cuidar do corpo. Então, é essa visão aqui, representada aqui nesse desenho, o plano meta, a palavra meta é o que vem além. Então, meta, físico, aquilo que está além do físico, que para Platão é o que importa, que é o idealizado, o mundo das ideias, o modelo das coisas. O modelo está aqui. Então, inclusive, se a gente pensa, hoje, eu não tô, professor, eu não sou religioso, eu não procuro um modelo de vida religiosa, um modelo ideal. Mas se você segue um modelo da mídia, de moda, de corpo, de roupa, de beleza, de corte de cabelo, e até mesmo de prática, as escolhas profissionais. A gente estava agora brincando ali sobre os cursos, né? Os cursos técnicos que vocês fazem. Qual que é o ideal? Vocês estavam discutindo uma ideia platônica, que é a procura de um ideal. E pressupondo que um curso ele é mais ideal do que o outro. Ou seja, buscando uma essência. Então, essa nossa insistência de procurar uma essência das coisas, como uma essência imutável, um amor essencial, uma vida essencial, afastando-se do corpo, é uma herança de Platão. E Professor. o Platão conta para isso o mito da caverna, né? O mito da caverna, aonde que ele fala que o ser humano está dentro de uma caverna e ele não reconhece a realidade. Ele vê apenas cópias, sombra de cópias de coisas que existem na realidade. Então, nós estamos dentro de uma caverna de alienação, aí uma ideia de como se a gente estivesse numa manipulação, né, de falsas notícias, de fake news, como se nossa realidade, na verdade, fosse uma manipulação de fake news. Uma vez que aquilo que a gente vê, aquilo que a gente julga com o corpo, a gente diz que é verdade, que é mentira, para Platão é apenas uma ilusão. Eu preciso desapegar daquilo que eu vejo e procurar o inteligível, que é a filosofia. E o Aristóteles, ele já vai afastar dessa ideia de Platão, de corpo e alma dualística, e vai defender o hielermorfismo, que eu vou explicar agora para vocês. Mas é preciso entender que o Aristóteles, ele é o pai da lógica.
Para Aristóteles, o universal existe. Assim que para Platão também existe o universal, lá o mundo das ideias. Isso aqui é uma ideia de um universal, né? Uma ideia única, universal, de cavalo. Para Aristóteles, esse universal existe. Mas esse universal, ele não está fora do corpo. É pelo corpo, segundo Aristóteles, que eu vou reconhecer o universal da coisa, a ideia das coisas está na própria coisa. Então, para Platão, eu tenho que desapegar dos objetos, do mundo dos objetos, e buscar o mundo das ideias. Para o Aristóteles, eu vou usar do corpo para reconhecer o universal, para procurar o conhecimento do universal. Então, volta aí para vocês entenderem. Para Platão, eu tenho que desprezar o corpo. Para Aristóteles, eu uso o corpo para conhecer a ideia universal. O raciocínio lógico de Aristóteles é formado por identidade, não contradição e terceiro excluído. O que significa isso? Aristóteles diz que cada coisa é aquilo que é, ou seja, identidade. Uma ideia lá de Parmênides, né? O ser é e o não ser não é. Então, cada coisa é aquilo que é. O não contradição. O que é e o que é e não é, não é. O ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, não contradição. O pensamento não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Então, com isso, já parte para essa ideia de terceiro excluído. Só existe verdadeiro e falso. Não existe, então, o meio verdadeiro e o meio falso. Não existe o relativamente verdadeiro ou relativamente falso, segundo Aristóteles. Então, essa é a ideia do terceiro excluído. Não existe uma terceira opção. Ou é verdadeiro ou é falso. Uma coisa ou é ou não é. Uma ideia ou é verdadeira ou falsa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós, enquanto ocidentais, quando falamos de corpo, quando falamos de papel de homem, papel de mulher, função de homem, função de mulher na sociedade, a gente é marcado por esse raciocínio de lógica aristotélica de não permitir entender que a coisa pode ser relativa, de não conseguir pensar fora da lógica herói e bandido, fora da lógica direita e esquerda, fora da lógica verdadeiro e falso, como se tudo tivesse pressuposto dual, né? Do Platão, que ó, dos dois lados, corpo e alma. Não, a gente esse software que instalaram na nossa mente do aristotelismo e do platonismo nos impede de considerar reflexões além do terceiro excluído. Ou seja, de relativizar e de entender as coisas a partir de uma opção diferente. E o Aristóteles ele é insatisfeito com a ideia de Platão, por isso que ele vai defender essa noção de hilermorfismo. Eu vou cobrar bastante isso aqui de vocês. O que é o hilermorfismo? Vamos lá. A palavra ile, né, que é de ler, morphs, é matéria. E morphs, que é forma. Então, matéria e forma. Então, a teoria dele aqui é uma relação entre matéria e forma. Significa assim, segundo essa teoria, todas as coisas são resultantes de dois princípios diferentes e complementares, matéria e forma. A matéria é aquilo que a coisa é feita. Então, por exemplo, uma garrafa de plástico, uma garrafa de madeira, uma garrafa de ferro, uma garrafa de vidro. Então, a matéria é aquilo que faz que a coisa é feita. E a forma é o que faz com que a coisa seja aquilo, ou seja, a forma é a ideia da coisa. Então, eu tenho uma garrafa de madeira ou de vidro, mas o que muda é só a matéria. A forma, que é a ideia que dá condição dela ser garrafa, é a mesma. A matéria é aquilo de que a coisa é feita, a forma é o que faz com que a coisa seja aquilo que é.
No caso do ser humano, o corpo físico é a matéria, enquanto a forma é dada pela alma. O que nós percebemos aqui, pessoal? Mais uma vez, a afirmação do mito de Prometeu e de Zeus, corpo e alma. Mais do que em Platão, essas duas realidades são inseparáveis, embora distintas. Uma só pode agir em conjunto com a outra. Essa concepção de Aristóteles pode ser chamada de orgânica. A alma é aquilo que anima o corpo, estando totalmente integrada a ele. Corpo e alma formam um organismo, um sistema orgânico. Um movimento físico, como levantar a mão direita, é realizado pelo corpo e possibilitado pela ação da alma, que provoca o movimento. Um pensamento também é uma ação de alma, a ação da alma. E só pensamos porque somos seres corpóreos. Mesmo que fosse possível conceber a ideia de uma alma separada de um corpo, essa alma não pensaria, ainda que alcançando uma relação ao dualismo de Platão. Para Aristóteles, a alma continua sendo o recheio do corpo. Por isso, ela é a alma que vai dar movimento e ação ao corpo. Na Idade Média, sobre a influência dos pensamentos do cristianismo, as ideias de Platão e de Aristóteles são retomadas e reelaboradas. Por isso que nós vamos ter aí a que nós chamamos de cristianização da filosofia grega. Né? Porque os filósofos da Idade Média vão interpretar de maneira cristã esses dois filósofos. Esses vários filósofos da Idade Média dedicaram-se a reler a filosofia antiga segundo os preceitos do cristianismo. Os dois mais importantes que marcaram essa releitura da filosofia, que é a chamada filosofia cristianizada, foi Santo Agostinho, num período conhecido como patrística, que é a filosofia dos primeiros padres da igreja, e São Tomás de Aquino, que é o representante da escolástica. Deixa eu admitir, entrou alguém aqui. Então, Santo Agostinho, representante da patrística, primeiros padres da igreja, e São Tomás de Aquino, a escolástica, que vai ser a filosofia ensinada nos mosteiros e nas universidades a partir do século IX. Pois não? Não era para perguntar o que era escolástica, que você falou? Escolástica, então, é o movimento da filosofia medieval a partir do século IX, e São Tomás de Aquino e Santo Anselmo são os principais representantes, e eles vão procurar interpretar o pensamento de Aristóteles em favor dos dogmas da igreja. Por isso que parece muito as teorias, aliás, por isso que as teorias dos filósofos estão presentes com a gente, porque nós somos frutos de uma sociedade colonizada por cristãos, tanto pelos cristãos católicos portugueses, quanto pelos cristãos evangélicos, protestantes, ingleses, por exemplo. Então, por isso, pessoal, por causa da interferência desses filósofos na cristianização da filosofia, o corpo passou a ser considerado fonte do lugar de pecado, uma vez que na tradição cristã foi pelo corpo que o ser humano pecou no paraíso, né? Na gula lá, ou na desobediência, mas passou pelo corpo. Comer o fruto proibido, né? Então, comer quer dizer que o pecado entra pelo corpo, né? Caberia, então, a alma, que seria a expressão divina do ser humano, controlar o corpo e os desejos desse corpo. Nós entendemos aqui, nessa ideia de Platão e de Aristóteles, uma outra construção aqui, que é a ideia ética. Para Platão, existem 3 almas, né? O ser humano ele vai ter composição de 3 almas. A alma racional, a alma irracível e a alma desejante. Então, a alma racional é a cabeça, a alma irracível são os troncos, né? Que é representado que é onde está o coração e o braço, e a alma desejante, que é representada pelo estômago e pelas genitais.
Então, significa que para o Platão, a cabeça precisa controlar o corpo. Então, quer dizer que a razão, a alma racional, ela tem que sobressair aos sentimentos e aos desejos. Então, essa hierarquia das almas fundamenta também essa teoria de corpo controlando. Corpo controlado. Controlado por quem? Pela alma. Alguma dúvida até aqui? De bolsa. Sigamos? De bolsa. Pessoal, nós vamos falar então agora de um filósofo moderno. A alma irracível, quem que controla? A razão tem que controlar a irracível, que é aquela que não pensa, que é simbolizado pelo coração e pelos braços, e ela tem que controlar a desejante, que é o estômago e as genitais. Então, quer dizer que a razão controla os desejos e paixões do corpo. Ok? Ok. Então, vamos falar agora de um filósofo de origem judaica, que ele nasceu em Amsterdã, que hoje é atual Holanda, né? E recebeu uma sólida formação religiosa também, como era a predominância na Europa, né? A escolástica, que é o movimento dos padres escolarizadores, ou seja, aqueles que vão ensinar, é o que predomina na Europa e é o que vai predominar também no início das Américas, dado a força do cristianismo enquanto relação com os reis e principados, né? Que é o que nós chamamos de casamento, Estado e Igreja que houve na Idade Média. Então, esse filósofo, Bento de Spinoza, ele é um filósofo que teve formação religiosa também e humanista. Só que ele vai começar a dizer que não pode ser separado corpo e mente, fazendo uma relação que hoje vários estudos fazem esforços, tanto na psicologia quanto na área de físicas, educação física, para fazer essa relação, né? A área da arte também, a arte cênicas vai fazer muita junção disso, de conceber o ser humano como uma relação inseparável de mente e corpo. E o filósofo Spinoza, né, por suas ideias filosóficas e políticas serem consideradas hereges fora da igreja, inclusive por falar do corpo, né, por valorizar o corpo, ele foi excomungado e expulso da comunidade judaica. Suas principais obras foram o Tratado da Reforma do Entendimento, que foi escrito no século XVII, em 1671, e só foi traduzido após a sua morte. Nós temos vários filósofos, pessoal, que vão ter vamos ter a leitura do texto deles só após a morte deles, justamente por causa do controle que havia sobre as publicações, os textos, né? Até porque publicar um texto não era tão fácil quanto hoje, que você escreve um texto no seu Facebook, clica em publicar, publicou. Né? Para publicar um texto, passava numa máquina enorme, quase do tamanho de uma casa, para fazer a publicação de um livro, que era a máquina de impressa, né? De imprimir os livros. E para isso você precisava de ter pessoas que concordavam com as suas ideias, você precisava de uma editora, você precisava de uma instituição. Você não era simplesmente querer publicar um texto, quanto hoje a gente tem essa facilidade na internet. Por isso que o Spinoza ele vai ter os seus textos valorizados após a sua morte. Apenas no século XVII, com esse filósofo, Bento Spinoza, é que vai surgir uma posição diferente dessa visão dualizada de corpo e alma, que a gente tem visto aqui dos gregos, que compreendia, então, o ser humano como corpo e alma, seja destacado aspectos positivos, seja destacando aspectos negativos. O filósofo Bento Spinoza não utiliza a palavra alma, porque ele preferia falar sempre em mente, né? Justamente para romper com essa ideia de alma enquanto uma visão de espírito religioso. Para ele, mente e corpo
são uma coisa só. Quando nos referimos ao pensamento, chamamos de mente. E quando se trata de matéria, nós chamamos de corpo. Uma não pode ser concebida, ser entendida como a outra. Então, contrariando uma tradição filosófica de mais de 2000 anos, esse filósofo vai elaborar uma concepção não dualista do ser humano, ao afirmar que corpo e mente são a mesma coisa. Com essa posição, ele nega que a mente prevalece sobre o corpo, como para ele, um e outro são a mesma coisa, nem o corpo pode obrigar a mente a pensar, nem a mente pode forçar que o corpo age de alguma forma. Quando pensamos ou fazemos na condição de corpo-mente, quando nos movimentamos, a fazemos também como corpo-mente. Então, enquanto a tradição filosófica considerava o corpo como uma pura matéria sob o controle de uma alma imaterial, esse filósofo moderno, Bento Spinoza, afirma que até então ninguém havia sido capaz de dizer que essa ideia de conjugação corpo e mente, né? A possibilidade do corpo como uma possibilidade igual à possibilidade da mente. Podemos compreender, então, que essa ideia, pensando em situações extremas, né? Nas quais o corpo reage de maneira inseparada. Por exemplo, quando nós estamos diante de um acidente, de uma catástrofe, né? A gente tem uma reação do corpo de aumento de pressão, de adrenalina, né? Nós chamamos de ansiedade. A gente tem, por exemplo, numa ideia de, estou competindo, numa gincana, então estou competindo numa prova. Por causa da pressão da minha mente, o meu corpo reage, eu sinto o corpo. Então, o que nós temos aqui? A ideia de que o corpo ele consegue, de maneira ligada, fazer com que a mente tenha sentimentos e a mente fazer com que o corpo também tenha. Essa ligação mesmo, mente e corpo. Para Spinoza, as ações do corpo dependem dos estímulos que ele recebe. Então, Spinoza chamou esses estímulos de afeições. O corpo pode ser afetado de diferentes formas e ele age a partir desses afetos. Por exemplo, quando eu estou competindo lá na gincana, essa adrenalina, a minha vontade de ganhar, vai fazer com que meu corpo tenha mais habilidade para aquela prova. Então, eu vou me concentrar, eu vou ter afeições, eu vou ter afetos recebidos da minha mente, da minha crença, né? Ou, por exemplo, quando eu estou, sei lá, num momento de acidente, em que eu tenho que usar mais a força física do que eu achei que eu era capaz. Nossa, você pega relatos de pessoas que, em momentos de dificuldade, de grande tensão, usam mais uma força física do que poderiam imaginar. Para levantar um carro dentro de um momento ali de acidente que a pessoa não teria a mente, né, na mente dela, se falasse para ela, olha, você é capaz de levantar um carro? Ela, não sou. Mas no momento de adrenalina, ou seja, recebendo afetos, energias da mente, o corpo faz. Então, o corpo pode ser afetado de diferentes formas, né? Que, como eu falei aqui do exemplo do acidente, do exemplo de uma atividade física, como seriam os limites do corpo, né? Rompendo os limites do corpo pela ideia da mente. Alguém ia falar alguma coisa? Oi, então não entendi não. O que significa Spinoza? Hã? O que significa Spinoza? Que eu não entendi. O Spinoza está falando que existe uma relação inseparável entre corpo e mente. E que a mente ela é capaz de estimular, de afetar o corpo. Né? Eu posso ter esses afetos, inclusive, de forma positiva, como aumentar minha potência numa atividade física, mas eu também posso, por exemplo, como, sei lá, estou triste e eu começo a trazer para o corpo isso, né? Então, ou seja, sentimentos, emoções que
o corpo vai sentir a partir do que está passando na sua mente. Ou, como eu falei, o desejo de ganhar uma prova, de fazer uma atividade acima dos limites do corpo, geralmente é resultado justamente daquilo que há de afetos, né? Ele chama de afeições, que eu vou chamar aqui de estímulos que a mente te faz. Então, o que o Spinoza está fazendo é romper com aquela ideia de dualismo corpo e alma feito pelos filósofos gregos e cristãos. Deu para entender? Beleza, Ituzão. E como é que você tá? Você sumiu, faz tempo que eu não te vejo? Oi, Oi? é o Isaías. Como é que você tá? Acho que eu não tô entendendo. Que? Ítalo, Isaías, pô. Você tá bem? Tô ótimo, e você? Uai, tô bem. Bom também? Bom, boa aula aí pra vocês, viu? Falou. Obrigado, abraço. Oh, demorou então. Então vamos lá. Tarefinha da semana. Ler os textos dessa aula, que é desse slide, e também está lá no livro de vocês, no capítulo 2. E assistir esse vídeo, que é um café filosófico, chama A Gula, entre o vício e virtudes. Então vocês vão ver esse café filosófico, disponível nesse link aqui, que vai estar lá no slide que eu vou colocar hoje para vocês. Vocês vão assistir esse vídeo e ler os textos para responder um questionário na aba avaliação. Está escrito tarefa, segunda semana, segundo bimestre. Então, a partir de hoje, essa tarefa vai estar lá. Tem a tarefa da semana passada também. Quem não fez, ela vai ficar disponível até hoje. Então, faça a tarefa da semana passada, porque eu não vou reabrir as atividades. Então, se você perder ponto, você vai ficar de recuperação. E aí é mais Filosofia, difícil né, conseguir Ítalo? ponto. Então, tá fazendo a somatória dos Filosofia, né, pontos. Ítalo? Filosofia. Oi, Ítalo, Ok? então essa semana é só esse questionário, no caso. Essa semana é. Essa semana, certo. no caso, para responder o questionário, vocês vão ver esse documentário, esse café filosófico. Muito bom, muito rico. Vocês vão ver. É um café filosófico falando sobre a gula, como que a gula, que ela foi considerada virtude em alguns momentos históricos, em outros ela foi considerada pecado. Justamente para vocês entenderem isso que eu trouxe da habilidade de hoje, sobre como que as visões sobre o corpo mudam ao longo da história. E aí, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre as visões do corpo, tá? Que é a terceira semana de aula. Pessoal, alguma dúvida? Oi, Ítalo. Sim? Aquela relação que você fez sobre os guerreiros serem banhados, meio que banhados a óleo para ir para a guerra. Aquiles tem a ver com isso ou não? Aquilo o quê? Aquiles? Sim. O que tem Aquiles? Então, ele tem a ver com isso que o senhor falou? Sim, o Aquiles era um guerreiro relatado da Guerra de Troia, né? Sim. Pessoal, como a gente tem a Grécia Antiga, as primeiras histórias foram vividas, depois aliás, vividas, contadas e depois escritas, a gente nem sabe se o Aquiles de fato existiu, porque o único registro que a gente tem da história da Guerra de Troia e de tudo isso é nos livros do Homero, que são poemas que relatam várias ficções mitológicas. Então, essas histórias elas são mais fabulosas do que históricas.
E esses guerreiros de Esparta e de Atenas e das outras polis, eles tinham o hábito de banhar com óleo. Inclusive na religião cristã, católica e ortodoxa, quando uma criança ela é batizada, passa óleo no peito, óleo na testa, simbolizando que ela é um guerreiro indo lutar contra o pecado, lutar contra o mundo, né? Então é uma representação aí do óleo do guerreiro. Alguma coisa a mais? Professor, Sim. hoje não é mais levado essa em conta assim que corpo e alma andam juntos, né? Porque lá na música da Beyoncé mesmo, fala assim que hoje a pessoa valoriza tanto o corpo que a alma acaba, assim, a mente que eu quis dizer, não a alma. Sim. Que acalma a alma, a mente acalma a É balada, alma, né? mente. É isso que eu falei. Hoje o conceito moderno, alma, mente, psique, estão juntas. Então, Aí, tipo, a eu gente ainda falo ainda assim, hoje divide muito corpo e alma, né? Inclusive, a gente divide muito assim, eu queria isso e não posso. Eu queria comer um pudim, desejo do corpo. E aí a mente diz não. Por que a mente diz não? Por causa de uma outra questão que está na mente, que é sobre a ideia do ideal. Né? Eu não posso exagerar, porque senão eu vou engordar, e o corpo gordo, né? O corpo idealizado pela sociedade. Então, acaba que nós, por mais que não estamos mais na Idade Antiga e nem na Idade Média, mas ainda assim nós somos atravessados por não nos percebermos como um todo, corpo e alma. Nós separamos muito corpo e alma ainda. então, aí ela ainda fala assim que a gente acaba valorizando muito o corpo, porque no corpo dá pra fazer cirurgia, dá pra melhorar ele, mas aí a alma, a mente, ela ainda fica assim, abalada. E não dá pra fazer cirurgia na mente, ela fala na música, né? Ela fala, não dá para fazer cirurgia na alma. Sim. Que é exatamente aí, né? O corpo, ele expressa o que está na mente. Mas a gente, ao invés de usar o corpo para expressar a nossa mente, a gente usa muito o corpo para esconder, né? Inclusive, me pinto e me disfarço daquilo que eu queria passar para os outros e não daquilo que necessariamente estou sentindo. Não uso o corpo como expressão da minha alma, e sim eu uso o corpo como uma expressão para atender os desejos da sociedade sobre aquilo que se espera desse corpo. É por isso que a música fala dessa violência. Pessoal, algo mais? Não. Algo aqui a falar também sobre a ideia de depressão, né? A depressão, ela geralmente, que é a ideia de uma doença da alma, ela é psicossomática. O que significa isso? O corpo traz algumas referências. Pessoas, por exemplo, que têm uma mente que passa muita raiva, geralmente o corpo sente, né? Tem dor de estômago. Nós chamamos de gastrite nervosa. Então, existem várias dores no corpo que são dores da alma, né? Dores da mente. Pessoas que, por exemplo, o Freud fez isso. Uma das primeiras pacientes dele era uma mulher que não andava, e ele descobre que ela não andava não por causa de um problema na perna, mas por problemas da mente. E aí uma relação entre o corpo sente a alma, o corpo demonstra a alma. Essa relação corpo e alma. Posso finalizar, pessoal? Tá, até a próxima quinta. Nos vemos às 9h10 da próxima quinta-feira. Façam a atividade da semana. Não deixem para depois. Falou, sou com Deus aí, coletividade. Falou. Coletividade, é isso aí.